Então, galera, vamos lá para mais dar continuidade, né, essa aula. E a gente vai fazer aquela revisãozinha, tá? Revisãozinha não, a revisão da aula 26. É isso mesmo, porque essa é a nossa aula 26.2. Vamos lá, joga lá no quadro. Professora Tabita, aqui com o professor Silvinho aqui com vocês. E essa aula 26.2, nós falamos sobre os tipos de especiação. Foi isso? Você tá lembrado, né? Pois é, e olha só, quando a gente fala de especiação, nós estamos frisando, presta atenção, no processo em que há a formação de uma nova espécie, certo? Nós já vimos que os mecanismos cladogenéticos, anagenéticos vão estar acontecendo, certo? Ou seja, mutações, a seleção, recombinações, deriva, tudo isso faz parte dos mecanismos de especiação. E em relação à preparação desse organismo ou à manutenção dessa espécie, tá? A gente tem então esses tipos: alopátrica, parapátrica, peripátrica e assimpátrica. Então tá, prof, vamos lá. Como é que eu consigo rapidamente conceituar isso? Alopátrica é como se você tivesse numa pátria diferente, tá? Imagine aí, você entende quando você está distante de alguém, você vai ligar para a pessoa porque você não está próximo? Se você estiver próximo, você vai falar ali. A alopátrica, então, estão em lugares diferentes. Isso vai acontecer, então, há uma barreira física, tá bom? Essa barreira física faz com que essas espécies estejam distantes e, dependendo do tempo, vai chegar um momento em que essas espécies não conseguem mais se reproduzir. Elas têm incompatibilidade genética e, assim, elas se transformam em espécies distintas. Ok? Essa é a especiação alopátrica. E a parapátrica, professora? É aquela que os organismos vão estar no mesmo ambiente, tá? Vão continuar no mesmo ambiente, mas eles vão ocupar diferentes hábitats, né? Diferentes locais ali. E o que isso vai levar, professora? Como eles estão no mesmo ambiente, tá? Mas eles estão distribuídos. Eles estão distribuídos em cada um no seu lugar, adaptado ao seu ambiente, aquele local. E aí, ao longo do tempo, esse tempo em que eles ficam distantes, estando numa mesma região, acaba por diferenciá-los ao nível de se transformarem em espécies distintas, ok? Na peripátrica, posso ter a situação de paripatria ou de alopatria, ou seja, um rompimento, uma barreira física existente ou no mesmo local, mas as populações elas estão em tamanhos diferentes, tá? Então as populações se separaram e agora nessa população pequena vai acontecer o que a gente chama de gargalo, tá? O que vai acontecer, professora? A frequência gênica dentro dessa vai ser reduzida. Elas vão começar a ser reduzidas. A variabilidade genética. Então, aqueles que sobreviverem a essa ação, né, seletiva desse ambiente agora tão comprimido ali para aquele grupo de indivíduos daquela espécie, vai ocasionar, então, a peripatria. E a simpatria, professora, quando esses organismos vão estar no mesmo local também, só que eles vão ter variedades, diferenças. Por exemplo, uns peixinhos, uma população de peixes num lago, que se alimentam de determinados peixinhos menores, e aí eles acabam tendo muita disputa. Um deles vai mais para o fundo e ao chegar mais lá no fundo ele acaba reconhecendo outro tipo de alimento e vai se adaptar àquele outro tipo de alimento. Essa diferença de profundidade vai fazer com que esses indivíduos continuem se cruzando, mas os descendentes também vão ter essa afinidade para se alimentar de alimentos que estão mais na região profunda. Então, eles acabam se distanciando geneticamente também, é a simpatria. Tudo bem, galera? Então, ó,
rapidinho aqui para mim. A gente vai só descansar a goela e a gente vai para atividade, tá bom? Fica aí. É isso aí, coisinha rápida, tá? Então, a gente está falando sobre especiações, né? Então, a gente viu 4 formas de especiação. Pois é, cada uma delas tem um potencial para que os indivíduos de uma população, que como Charles Darwin já dizia, a unidade onde que os processos evolutivos vão agir é dentro de populações. Por quê, professora? Porque as populações, elas identificam um grupo de indivíduos da mesma espécie. Se nós estamos falando de especiação, ou seja, surgimento de outras espécies, então é dentro dessa unidade aí populacional que vai acontecer todas essas 4 formas de especiações que nós falamos: alopatria, simpatria, parapatria e peripatria. Tudo bem? Agora vamos para uma questãozinha para ver se você está craque mesmo em identificar cada uma delas. Olha lá no quadro. Jogando no quadro, olha lá, questão de número 1. O nome efeito gargalo. Deixa eu colocar o meu... Jesus. Tudo bem. O efeito gargalo origina-se do fato de que apenas parte da população resiste a uma determinada pressão do meio. Seria como uma garrafa cheia de bolinhas em que apenas algumas passam pelo gargalo e outras não. O efeito gargalo ocorre no tipo de especiação denominada... Calma aí, agora aqui comigo, vem cá comigo. Presta atenção. Nós falamos que há um determinado processo evolutivo que vai ocasionar numa redução drástica no número populacional de uma espécie. Então, houve uma ruptura, houve uma separação por algum evento, e aí essas populações, quando elas se separaram, uma ficou em um número muito reduzido. Então, a variabilidade genética ao longo dos processos reprodutivos vai começar a diminuir. E aí a gente tem nessa população agora reduzida o chamado efeito gargalo, tá? E isso devido ao que nós chamamos de processo de deriva genética, tá? Ou efeito fundador. Professora, onde que mais a gente pode ver essas situações, né? Da ação desse gargalo acontecendo nessa população? Em formações de ilhas, tá? Porque as populações agora elas estão em ilhas que vão ter tamanhos diferentes e em cada uma delas você teve indivíduos que eram originários daquela população ali primária, né? Vamos dizer assim, original. Se desfragmentou, foram ocupar espaços diferentes, estão isoladas, tá? E aí, ao longo do tempo, vai acontecer esse processo. Só que elas, devido à redução da população, a variabilidade genética vai ficar menor ao longo do tempo, certo? E isso vai provocar muitas ações de genes deletérios que vão acabar só realmente selecionando aquelas espécies que vão estar mais bem adaptadas, sofrendo aquelas pressões seletivas ali daquele ambiente, tá? De tudo aquilo que está acontecendo naqueles indivíduos daquela população. Tudo bem? Agora, como que é que chama-se o nome desse processo de especiação onde você tem a ação do efeito gargalo? Vamos lá no quadro? Olha lá. Então, você tem aí as opções. Mesopatria na letra A, simpatria na B, parapátrica na C, peripátrica na D e alopátrica, tá, na letra E. A alopátrica a gente já sabe que está em espaços distintos, há uma presença de uma barreira física, tá bom? Mesopátrica a gente nem tem, né? Mesopatria não tem, mas vamos lá. Simpatria é quando eu vou ter indivíduos dentro de uma população que vão estar presentes no mesmo ambiente, onde eles vão ter atividades ou vão apresentar comportamentos ou hábitos alimentares diferentes da população original e isso ao longo do tempo vai acabar diferenciando eles. Aí a gente tem a parapátrica, presta atenção, o que a gente está falando aí? Presta atenção. Parapátrica
vai ser quando eles estiverem no mesmo ambiente. Mas não há essa redução drástica da população. O único que nós vamos ter essa diferença populacional reduzida drasticamente vai ser na peripatria, que é um tipo de alopatria, né, que pode ser ocasionado pela alopatria e pela parapatria. Vamos lá? Letra D aí é a nossa questão correta, tá bom? Então, quando a gente vai ouvir falar de deriva genética, ação de efeitos fundadores, né, efeito gargalo, a gente sabe que isso foi provocado pela especiação peripátrica. Vamos passando. Questão 2, figurinha, tá mostrando aí a antochanto, que é uma espécie de gramínea, em que aconteceu uma situação, um fenômeno, onde houve o despejo, né, de resíduos de uma mina que acabou contaminando parte do solo. E nesse processo, essa espécie antochanto um grupo delas acabou se adaptando ou se tornando tolerante à ação desses resíduos e continuou se desenvolvendo. Essas que estavam no solo não contaminado, elas também continuaram seu processo evolutivo, continuaram se reproduzindo, tudo certo. Só que o que aconteceu ao longo do tempo? Até o período de floração entre elas mudou, tá? Então, elas começaram a mudar o período, né? A gente vai ver nas próximas aulas, o período de floração, o período reprodutivo dessas espécies também vai variar, tá certo? Então, olha lá. O experimento exemplificado demonstra o surgimento de dois grupos distintos. Pois é, porque tem aquelas que vão estar no solo sem poluição e aquelas que vão estar no solo poluído, ok? E diferença de concentração de solo, das substâncias químicas ali. A que tipo de especiação podemos associar tal exemplo? Ou seja, elas estão no mesmo ambiente, só que elas acabaram se adaptando a substâncias químicas no solo em quantidades diferentes, mas se tornaram resistentes. E o período, o comportamento todo, né, desses indivíduos agora começou a mudar. O período que eles começavam a produzir sementes, as flores, tudo, era ao mesmo tempo. Agora começou tudo a ficar diferente. Isso é um tipo de alopatria, simpatria, ou estou falando sempre simpatria, alopatria, mas é especiação alopátrica, simpátrica, dá no mesmo, tá, gente? C, parapátrica, mesopátrica ou peripátrica. Que tipo de especiação nós vamos ter aqui? Olha lá, parapátrica. Por quê? Você não tem nenhuma barreira física. Eles estão no mesmo local, tá bom? Só que o que acontece aqui? Eles acabam se adaptando, eles acabam se diferenciando, porque eles estão distribuídos próximos, mas distantes o suficiente, por tempo suficiente, para que essa diferença genética aconteça entre essas duas espécies, no caso a antochanto. Certinho? Tudo bem? Então, quando os grupos começam a se dispersar no ambiente, olha aqui para mim rapidinho. Quando os grupos começam a se dispersar, olha aqui para mim. Vamos lá. Oi. Joga eu aqui. Ok. Então, quando eles começam a se dispersar no ambiente, se distribuir, estão na mesma região, tá bom? No mesmo continente. Só que eles começam a ocupar espaços diferentes. Isso vai ocasionar a parapatria, ou especiação parapátrica, tá bom? Onde eles vão estar, cada indivíduo daquela espécie começou a percorrer e aí começou a verificar a presença de um recurso alimentar que eles estavam anatomicamente preparados para receber aquele recurso alimentar. Alguns tinham mais pelo, alguns tinham mais um pouquinho de camada de gordura, enfim. Então, cada local vai fazer com que aquele grupo esteja presente ali.
e eles não vão precisar, não vão ter necessidade de ir ao encontro dos outros, nos outros espaços, dos outros indivíduos, para se cruzarem. Eles estão ali em grupo suficiente, fêmeas e machos, para poder se reproduzirem, e isso vai acabar essa separação, a partir dessa distribuição dentro daquele espaço, vai fazer com que eles se tornem diferentes ao longo do tempo. Tudo bem? A especiação parapátrica. Vamos para a próxima? Olha lá no quadro. Ok. Vamos lá. Questão 3, joga no quadro. Questão 3. Em uma determinada localidade, uma barreira geográfica provoca o isolamento da população de uma espécie. As populações agora isoladas... Opa, a gente tem aí, ó, uma barreira geográfica, ou seja, uma barreira física. Existe ali alguma coisa interrompendo o fluxo gênico entre as espécies, tá? Entre os indivíduos daquela espécie. As populações agora isoladas, assim permanecem por milhares de anos, tornando-se morfologicamente distintas. Que tipo de especiação pode ter ocorrido? Se elas voltarem a entrar em contato... Então, tem duas perguntas aqui. Que tipo de especiação é essa? Em que há a separação geográfica. Eles vão estar em posições geográficas diferentes. A gente tem a alopátrica, né? Aí a segunda pergunta, se elas voltarem a entrar em contato devido ao desaparecimento da barreira geográfica, o que poderá indicar que ocorreu essa especiação? Então, eles não vão mais ser capazes de trocar as suas informações genéticas, eles não vão mais conseguir se manter intercruzantes, tá? Por causa da diferença reprodutiva, diferença gamética. Além também de outras características, tá? Então, o que vai evidenciar, deixa eu mudar minha canetinha, o que vai evidenciar vai ser essa incapacidade reprodutiva, tá? E o fluxo gênico vai diminuir, então vai ser interrompido. Eles não vão mais conseguir se socializar reprodutivamente. Tudo bem, gente? Então, a alopatria, esse distanciamento entre os indivíduos daquela população originária, vai fazer com que isso aconteça ao longo do tempo. No primeiro momento que uma barreira física se interrompe entre um grupo, você vai ter ali a formação de subespécies. Se o processo continuar acontecendo, ou seja, os eventos anagenéticos, as mutações, tá? As recombinações continuarem acontecendo, vai então haver esse processo de especiação e nesse processo aqui, a alopátrica. Vamos lá. Os membros de uma espécie evoluem ou continuam a viver lado a lado, mas separados em espécies diferentes. A redução do fluxo gênico ocorre, certo? Assim como a gente tem também num outro processo similar, não devido às barreiras geográficas, mas a outros fatores, como, por exemplo, esse tipo de alimentação, ou pelo tipo de alimentação, tá? O texto relata o tipo de especiação que chamamos de quê? Então, aqui tá te dando algumas dicas. Eles vão estar vivendo no mesmo local, mas separados em diferentes espécies. E o fluxo gênico, né, continua acontecendo, mas de forma reduzida. Vou colocar de vermelhinho. De forma reduzida, tá bom? Que tipo de especiação é essa? Onde, por exemplo, o alimento pode fazer com que essas espécies se tornem distintas. Então, nós temos alopatria, simpatria, parapatria, mesopatria e peripatria. Então, esse é um exemplo de simpatria. Estão no mesmo local, mas pelo hábito alimentar acabam se diferenciando. Tudo bem, galera? Aí a gente tem a última aqui, ó. A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 1000 anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, a gente vai formar como se fossem ilhazinhas. Vamos pegando aí. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes.
E aí, o que a gente vai ter aqui? Que processo evolutivo está relacionado a esse contexto? Obviamente, você tem uma barreira física, tá? Então, só pode ser alopátrica. Tudo bem, galera? A letra A, nossa alternativa 5. Ok? Olha para mim. Fica ligado nas nossas próximas aulas, porque a gente está construindo todo esse entendimento sobre processos evolutivos, tá bom? Muitos conceitos, eu sei, mas vai dar tudo certo no final. Tchau, gente. Um abraço no coração.